Eclesiastes 7:23. Eclesiastes 7:23. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo isso examinei segundo a sabedoria e disse: serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. Tudo que já se foi é incompreensível e muito profundo. Quem o poderá entender? Eu dediquei o coração a aprender, examinar e buscar a sabedoria e a razão de tudo, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da tolice. Descobri uma coisa mais amarga que a morte: a mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agradar a Deus escapará dela. Quem agradar a Deus escapará dela. Mas o pecador será preso por ela. Vede, diz o sábio, foi isso que descobri ao comparar uma coisa com outra, e assim achar a causa. Causa que ainda busco, mas não a achei. Entre 1000 homens achei apenas um justo, mas entre todas as mulheres não achei nenhuma. O que descobri foi apenas isso: Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Até aí. O título da mensagem essa manhã é Nova Impiedade. O título da mensagem essa manhã é Nova Impiedade. Eu já coloquei título de filme nas minhas mensagens, vocês não gostaram. Eu já coloquei título de música nas minhas mensagens, vocês também não gostaram. Então agora eu resolvi colocar nome de cidade. Não parece nome de cidade? Ó, você pega direto, vai ali, ó, você vira, você já chega em Nova Impiedade. Não parece? Parece nome de cidade, eu reconheço. Mas não é não. É Nova Impiedade. Sabe por que eu coloquei esse título na minha mensagem essa manhã? Porque todos nós estamos acostumados com um conceito muito bem definido daquilo que é impiedade. Impiedade são atos injustos. É viver de uma maneira a desagradar a Deus. Isso para nós é impiedade. Ter os seus caminhos cheios de injustiça. Mas eu descobri, lendo essa passagem, que Salomão nos dá uma alternativa. Uma nova opção, ou seja, um novo conceito daquilo que significa impiedade. E posso falar uma coisa para vocês? Esse novo conceito de Salomão é revolucionário. Eu oro para que seja tão bom para vocês quanto foi para mim e que cause o mesmo nível de transformação. Vamos olhar para o trecho. O verso de número 23 diz o seguinte: tudo isso examinei segundo a sabedoria e disse: serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. Vocês conhecem aquela frase que diz: só sei que nada sei? Salomão estava assim. Quanto mais ele buscava a sabedoria, mais ele percebia que ela estava distante. Sim, Salomão era um homem muito sábio, muito coerente, bom conselheiro. Tamanha a grandeza dos seus conselhos que pessoas vinham de longe ter com ele, conversar com ele para reter um pouco da sua sabedoria. Mas ainda assim, mesmo sendo o homem mais sábio da sua época, Salomão ainda olhava para si mesmo e percebia que faltava muita sabedoria. Que haviam perguntas que ele não havia conseguido responder nessa vida. Uma delas está aqui um pouco antes, nesse mesmo capítulo. Ele não sabia responder o porquê que o justo morria cedo e o ímpio tinha vida longa. Salomão não sabia responder por que se acumulavam tantos bens se essa vida é passageira. Salomão não sabia responder se era possível militar contra o tempo e as estações da vida. Haviam muitas perguntas sem resposta. E quanto mais Salomão buscava conhecer, mais ele percebia que não conhecia. É o que ele diz no verso de número 23. Tudo que já se foi é incompreensível e muito profundo. Quem o poderá conhecer? Mais uma pergunta sem resposta. Como conclusão, ele se faz a seguinte pergunta: quem vai poder conhecer tudo? Quem vai conseguir entender a finalidade de todas as coisas? Quem
vai passar dessa vida para a próxima, tendo plena sabedoria. Se a pergunta é retórica, Salomão sabia muito bem a resposta. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ser 100% sábio. Ninguém vai passar dessa vida para outra, sendo perfeito em todos os seus caminhos ou entendendo os mistérios do mundo. Se Salomão tinha pergunta sem resposta, você também vai ter. É claro que ser sábio tem as suas vantagens. Afinal de contas, na última pregação a gente viu algumas delas. A sabedoria, ela evita com que você tome uma rasteira muito grande da vida. A sabedoria ajuda você a amortecer muitos pecados. É como o piloto de avião, que usa a sua sabedoria, o seu conhecimento, para decolar aquela grande máquina e para fazer um bom voo. Mas se houver alguma pane no sistema, se houver alguma falha, e o piloto for obrigado a aterrissar aquele avião que está com uma turbina queimada ou algum problema mecânico, a mesma sabedoria que o mecânico usou para fazer com que o avião decolasse e tivesse um bom voo, ele também vai utilizar essa mesma sabedoria para fazer uma manobra de emergência com o menor dano possível. Eu lembro que há algum tempo atrás, havia um piloto que decolou lá nos Estados Unidos, no rio Hudson. Tem um filme com o Tom Hanks que é sobre isso. E deu uma falha no voo. E aquele piloto, de maneira maestral, conseguiu pousar o avião no meio do rio Hudson, salvando todos os passageiros. A sabedoria que ele utilizou para fazer com que o avião ficasse bem durante o voo foi a mesma sabedoria que ele utilizou para amortecer a queda quando algo deu errado. Assim é a sabedoria na vida espiritual. A gente vai usar por ela horas para poder fazer uma boa jornada. Mas se algo dá errado, pode ter certeza que se algo der errado, você vai usar essa mesma sabedoria para amortecer a queda. O verso 25 dá o verdadeiro significado de impiedade. Mostra esse novo significado que eu falei para vocês anteriormente, que leva o título dessa mensagem. Salomão diz: eu dediquei o coração a aprender, examinar, ou seja, analisar comportamento, e buscar a sabedoria. Salomão a buscou. Lembrem-se que em Provérbios a sabedoria é encarnada em uma mulher, e ela grita em alta voz pelas ruas, para que qualquer um possa ter acesso a ela. Pois Salomão buscou a sabedoria. Salomão quis ter acesso a ela. Perceba o movimento que ele faz para se dedicar à sabedoria. Eu dediquei o coração a aprender, ler comportamento, buscar sabedoria e a razão, a finalidade de todas as coisas, para compreender não só a sabedoria, mas a insensatez da impiedade. Ele reforça a loucura da tolice. Sabe o que é impiedade pelas lentes de Salomão? Segundo Salomão, impiedade é tolice. Segundo Salomão, impiedade é loucura. E é esse significado que eu quero que você retenha essa manhã. Sabe por quê? Muito se diz sobre as marcas de um convertido. Muito se diz sobre o testemunho do salvo. Não, o salvo ele se santifica, o salvo ama a Deus. Mas uma das marcas do salvo também é a sabedoria. O justo é sábio para a vida. O justo sabe viver. E o ímpio é tolo. O ímpio é louco. É isso que diz o verso de número 25. É esse o conceito de impiedade que eu quero que você memorize. Se você se diz cristão, você não pode se dar ao luxo de não saber como viver.
de ser louco, de ser tolo, porque tolice é impiedade. Impiedade. Eu sou cristão, pastor, eu sou salvo, então você precisa aprender como viver. E lembre-se que sabedoria na Bíblia é guardar os princípios de Deus, os valores de Deus, acima de toda e qualquer circunstância. É um mundo te puxando para baixo, é um mundo te levando à malignidade e você dizendo não com o seu coração e com a sua mente. É uma disposição interna maior do que tudo que está ao redor, que diz: busque agradar a Deus. O mundo valoriza a mentira, você valoriza a verdade. O mundo valoriza a pornografia, como veremos, e você valoriza a vida casta ou relacionamento com o seu cônjuge. O mundo valoriza o ódio, você valoriza o amor, e por aí vai. O conceito de santidade de Salomão é um conceito muito maior do que aquele que nós estamos acostumados. O conceito da Bíblia de santidade, de separação, é um caminho cheio de sabedoria. Um cristão é sábio. Uma mulher cristã é sábia. O que a palavra de Deus diz? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as suas próprias mãos. Quando nós entendemos esse conceito, nós nos debruçamos de maneira adequada diante das Escrituras. Nós buscamos conhecer os caminhos, os valores, os princípios de Deus, a fim de analisar a nossa própria caminhada. Irmãos, naveguem pelos livros de Provérbios, de Eclesiastes, de Salmos. Diga e ore a Deus: Senhor, me ensine a viver, me ensine a guardar os seus estatutos, me ensine a guardar os seus caminhos. Eu quero ser sábio. Esse conceito precisa nos acompanhar. Esse conceito precisa nos acompanhar durante a jornada da vida. O verso de número 26, Salomão, ele continua essa descoberta, ele continua a desenvolver esse argumento. Eu descobri uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher. Eu lembro que quando eu me converti, muitos vieram para mim e falaram: olha, tem uma coisa mais amarga do que a morte. É a mulher. E eu ouvi aquilo e eu falei: nossa, preciso tomar cuidado com a mulher, né? Preciso tomar cuidado com mulher, porque a Bíblia diz que existe uma coisa mais amarga que a morte, que é a mulher. E é engraçado que eles só citavam até aqui, eles não continuaram o verso. Porque se você continua o verso, é um perfil de mulher. Não é a mulher em si, é um perfil de mulher. É uma forma de ser mulher. Qual é? A mulher que serve de laço, cujo coração é a armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. É isso que diz o verso. Irmãs, o negócio não anda bom para vocês, né? Vocês perceberam que a Bíblia está falando que a mulher que serve de laço, e eu tenho certeza que tem tantas mulheres piedosas aqui essa manhã, que elas vão olhar para si mesmas e vão falar: é verdade, pastor, eu sou má mesmo. Se a Bíblia está falando, eu recebo, pastor. Tenho certeza que eu sou má, eu sou perversa, pastor, tenho certeza. Mas calma, é como eu disse, é um perfil de ser mulher. É a mulher adúltera. É a mulher que vive uma vida sexual depravada e arrasta homens para a sua cama, ainda que sejam casados. Quando Salomão diz isso, ele está falando uma verdade. Mas ele está falando uma verdade diante dos olhos dele. Ele está falando aquilo que é verdade para ele.
segundo a sua experiência. Porque, afinal de contas, nós todos temos Gênesis 3 na Bíblia. E a gente sabe que homem e mulher caíram, que ambos são pecadores e ambos são igualmente restaurados em Cristo Jesus. Ele não está falando de um nível de depravação. Ele não está dizendo em hipótese alguma que o homem é pior do que a mulher em malignidade. Então podem ficar tranquilas. É uma experiência de Salomão. Ao mesmo tempo que ele diz isso, algumas outras mulheres justas poderiam dizer, pois é, rei justo eu não conheci nenhum. São tudo depravado, tudo busca desobedecer a Deus, todos opressores. A mulher justa também poderia falar o contrário, a respeito da sua experiência com homens ou a respeito da sua experiência com reis. É perfeitamente possível. Mas Salomão está colocando aqui uma forma de ser depravado, uma forma de ser depravada, uma sexualidade perversa. Quantos aqui essa manhã não tem problema com a pornografia? Não são verdadeiros viciados em pornografia. Eu acredito que a pornografia, ela é o pior tipo de vício que existe. Porque é escondido, é velado. Você peca dessa forma e ninguém sabe que você peca. Para todo mundo você faz pose de santinho. Mas no seu quarto, a um clique de distância, você sabe a maneira perversa que você vive. É a mulher descrita nesse verso de número 26 aqui. Ela não é real. Ela é virtual. E por que não? É o homem descrito no verso de número 26, uma vez que é perfil. Ele não existe de verdade. Ele se encontra no mundo virtual. E quantas casas de massagem, quantas casas de banho, quantos prostíbulos, garotos e garotas de programa não existem em nossa cidade, servindo você com esses prazeres, inundando a sua mente com essa sujeira. E se a Bíblia diz que existe algum caminho para o tolo, é o caminho da pornografia, é o caminho da perversidade sexual. Deus não projetou você para viver assim. Deus não projetou você para viver refém dessa imundícia. E se você é sábio, e se você é sábia, você vai buscar se afastar desse vício maldito e oferecer os seus membros para Deus. Se você precisa de ajuda, você tem irmãos e irmãs aqui nessa congregação que estão dispostos a te ouvir, a levantar uma mão, a te ajudar. O pior engano daquele que comete esse tipo de pecado é acreditar que consegue se virar sozinho, que consegue sair dessa lama por conta própria. Você não consegue. Você não pode. É por isso que Deus nos fez uma família de fé, para nos ajudarmos, para cooperarmos espiritualmente uns com os outros, para que você recebesse a ajuda necessária para um caminhar mais sábio diante de Deus. Você não vai conseguir se livrar por conta própria. Deixe que irmãos e irmãs piedosas entrem na sua vida, de maneira piedosa, com a Bíblia aberta, prontos a fazer com que você abandone o caminho da pornografia, da perversidade sexual e abrace o caminho da separação, o caminho da santidade. O verso de número 26 fala a uma geração como a nossa, uma geração refém do sexo ilícito, uma geração que enxerga a beleza onde não há beleza. Porque a pornografia ela não é isso. O seu namorado, a sua namorada não faz isso com você.
faz com que você queira enxergar beleza em algo feio, em algo que não tem estética alguma. Essa é a promessa do sexo fora dos princípios de Deus. A promessa de que vai ser algo lindo, que vai ser algo maravilhoso, de que vai ser a melhor noite da sua vida, ou o melhor momento da sua vida. E depois do sexo, você se sente vazio, sujo e distante de Deus. Aproveitando o ensejo, é exatamente isso que essa ideologia de gênero quer fazer. Trazer para as nossas crianças uma sexualidade perversa, fora dos padrões de Deus. Deixar com que os ideólogos dessa ideologia de gênero, dessa filosofia de gênero, cuidem das nossas crianças, é delegar aos pornógrafos profissionais o ensino sexual dos nossos filhos. Tome cuidado com isso. Seja em que tipo de governo for, de direita ou de esquerda, tenha um diálogo com os professores dos seus filhos. Saiba e busque compreender aquilo que está sendo ensinado em sala de aula. Se levante e não aceite com que uma doutrina depravada, não aceite uma doutrina depravada, não aceite uma ideologia perversa tomando conta dos seus filhos, da mente dos seus filhos. Se alguém vai ensinar o Ian o que é a sexualidade, vai ser eu. Se alguém vai ensinar os nossos filhos o que é andar nos caminhos do Senhor e o que é o sexo diante de Deus, vai ser os crentes, vão ser os pais regenerados e as mães regeneradas. E não adeptos a uma ideologia sem Deus. É isso que diz o verso de número 26. Se nós podemos aplicar como se deve. O verso de número 7 continua esse conceito. Vede, diz o sábio, é um recurso retórico. Vede, diz o sábio, na terceira pessoa, é Salomão chamando a atenção para algo muito importante. Afinal de contas, o sábio era Salomão. Ele está falando dele mesmo. É como se eu dissesse, Ivan diz essa manhã, prestem atenção. Vede, diz o sábio, foi isso que eu descobri ao comparar uma coisa com outra, e assim achar a causa. Que Salomão está propondo no verso de número 27, é que a sabedoria é melhor do que a insensatez, que guardar os princípios do Senhor é algo muito mais alto, muito mais glorioso do que viver como um sábio diante dos seus próprios olhos. Comparando a sabedoria com a insensatez, o melhor é reter a sabedoria, o melhor é andar pelo caminho da sabedoria e negar toda tolice, e negar toda insensatez. É o que ele está dizendo no verso de número 27. E não é melhor mesmo, irmãos? Abraçar a sabedoria, ser santo, ser justo, justa. E se é melhor, por que a gente não faz, hein? Se todos nós essa manhã concordamos que o caminho da sabedoria é o melhor caminho e o único caminho para agradar a Deus, por que não buscamos ser sábios? Por que você se dá ao luxo de ser tolo, de ser tola, de não escutar aquilo que diz a palavra de Deus, de não receber a correção devida? Será que você não acha que está acima da palavra de Deus? É uma pergunta. Porque se eu entendo que preciso me submeter, se eu percebo que a sabedoria é o melhor dos caminhos, eu preciso sentar e analisar aquilo que esse livro diz a respeito da sabedoria. Eu preciso me levantar toda manhã e fazer o meu devocional, para que o meu caminho durante o dia não seja um caminho tolo.
Eu preciso cuidar da minha família, fazer os cultos domésticos, para que a minha esposa, para que os meus filhos não criem caminhos tolos para si mesmo. Para si mesmos. Livrar a minha família da tolice, livrar a minha família da insensatez, falar contra o comportamento deles se necessário, propor os princípios de Deus, propor os valores de Deus. É por isso que fazemos cultos domésticos, para que eles percebam o caminho da sabedoria. Insensatez é impiedade, tolice, loucura, é injustiça. Se você olhar em Romanos capítulo de número 3, verso de número 11, diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Também lemos o mesmo verso em Salmos, no início do culto, Salmo de número 14, se você tem curiosidade. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: ninguém tem sabedoria o bastante para entender que precisa se buscar o Senhor, que precisa se ouvir o Senhor. Paulo está comparando a depravação total. Paulo está comparando a insensatez à depravação total. Paulo está comparando a tolice, a falta de sabedoria de se buscar a face de Deus, à impiedade. É isso que Paulo está dizendo. Vocês percebem? Depravação total, maldade, escuridão é comparada à tolice, à loucura, à falta de querer ser sábio para conhecer Deus. Percebe enquanto isso está impregnado no coração do homem? Quem de nós iria imaginar que depravação total é isso? Tolice, loucura. É esse o conceito de Paulo e de Salomão para depravação total. Pura loucura. O verso de número 17 reforça essa ideia. Não conheceram o caminho da paz. Não foram sábios o suficiente para conhecer, para fazer dos seus caminhos um caminho de paz. Conhecer, ser sábio, são equivalentes. Irmãos, impiedade é falta de sabedoria. Impiedade é loucura, é tolice. Não se dê ao luxo de ser tolo. Isso mostra impiedade. Isso mostra falta de regeneração. Que você não é salvo. O cristão é sábio. A cristã é sábia. Verso de número 28. É a causa que eu ainda busco, de Salomão, mas eu ainda não achei. Entre 1000 homens, eu achei pelo menos um justo. Mas entre todas as mulheres, eu não achei nenhuma. De novo, irmãs, o negócio está feio para vocês aqui essa manhã. Pastor, está na Bíblia, né? Está na Bíblia. De 1000 homens tem pelo menos um justo. Mas entre mulher não tem nenhuma. Nenhuma mulher. Pelo menos nós homens podemos nos gloriar que entre 1000 tem um. Mas entre 1000 mulheres não tem nenhuma. E de novo, eu consigo ver os olhos das piedosas irmãs aqui essa manhã. Pastor, se a Bíblia está falando é verdade, eu recebo. É verdade. Mulher, pastor, nossa, a gente é perversa. Não precisam se preocupar. De novo, é a experiência de Salomão falando aqui. Na verdade mesmo, ele tinha 1000 mulheres. E se ele conhecia ou acreditava que conhecia todas elas, é o que ele está dizendo essa manhã. Todas as minhas mulheres são perversas. Todas as minhas mulheres são injustas. Afinal de contas, eu acredito que elas não foram... Eu acredito que todas elas foram obrigadas a se casar com ele. E que todas elas estavam com ele por interesse. Então é normal que Salomão chegue a essa conclusão. Olha, homem pelo menos tem um. E quem sabe não estava falando dele mesmo, né? De 1000 mulheres não achei nenhuma, mas entre 1000 homens tem eu. Pelo menos um.
o homem sábio, o homem justo, o homem que guarda os caminhos do Senhor. É um perfil. Alguma mulher piedosa e justa poderia dizer, entre 1000 reis eu não achei um justo sequer, mas entre 1000 mulheres eu achei pelo menos uma. Ela poderia falar também, usar o mesmo argumento. É a experiência dele. Irmãos, o caminho da impiedade é um caminho cheio de tolice. Muito me entristece quando eu vejo membros na congregação caindo nos mesmos erros, cometendo os mesmos pecados. Passam-se anos, passam-se décadas, e você percebe que não há crescimento espiritual na vida do indivíduo. Que não há evolução espiritual na vida da pessoa. Isso é um estado crônico de impiedade. É a doença da tolice. Será que você pode se perguntar essa manhã, quais dos meus caminhos estão recheados de tolice? Como anda a minha jornada de fé? É uma pergunta legitimamente coerente, para que você não vá para a cidade de Nova Impiedade. Se tem uma cidade que eu não quero que você more, se tem uma cidade que eu não quero que seja o seu destino, é a cidade de Nova Impiedade. Não vá para Nova Impiedade. Dê meia volta e volte para casa. A sua casa é a Jerusalém que desce do céu. É essa cidade que você tem que habitar, não a cidade de Nova Impiedade. Salomão conclui, ele diz o seguinte, o que eu descobri foi apenas isso, só descobri uma coisa. Para resumir, a ideia é que Deus fez os homens justos, gênero humano, Deus fez a humanidade justa. Mas eles buscaram muitas complicações. O que Salomão disse é uma verdade. Deus fez o homem e a mulher perfeitos, sem mácula, sem mancha, totalmente santos, totalmente puros. Mas eles buscaram complicações. Eles comeram do fruto proibido, conheceram que era mal, caíram, se afastaram de Deus. Ocorreu o que aconteceu na descrição de Romanos 3, 23, o 3,16 que nós lemos aqui. Separados estão da glória de Deus, separados estão da presença de Deus. É o que está dizendo também no livro de Eclesiastes que nós estamos lendo aqui. Se tornaram homens tolos, se tornaram mulheres tolas, que não conhecem a Deus. E nós conseguimos ainda ver esse fenômeno. A vida é simples, mas os homens é que complicam. A vida é simples. A gente é que acha que iPhone é item essencial. A vida é simples. É a gente que acredita que uma posição melhor me faz melhor do que o outro. A vida é simples. A gente que não tem diálogo com os nossos cônjuges. A vida é simples. A gente que acha que perfume caro é símbolo de status. A vida é simples. A gente que acha que dinheiro traz felicidade. E eu podia discorrer e continuar sobre quantos caminhos tolos, muitas vezes. E eu poderia discorrer e continuar sobre quantas vezes nós abraçamos caminhos tolos. Quantas vezes nós abraçamos a tolice, ao invés da sabedoria. E se você olha para Jesus, se existe um ser humano sábio, esse ser humano é Jesus. Salomão não chegava aos pés da sabedoria de Jesus Cristo. Ele começou a mostrar a sua sabedoria desde muito novo. Quando estava no templo, os religiosos fizeram uma volta ao redor da criança Jesus. E só pelas perguntas que Cristo fazia,
eles conseguiram perceber o tamanho da sua sabedoria. E à medida que crescia, não foi diferente. Foi perfeito em todos os seus caminhos. E quando tinha 30 anos, inaugurou o seu ministério. Ninguém conseguia responder os fariseus, os escribas, com mais sabedoria do que Jesus Cristo. Fazendo perguntas que eram verdadeiras ciladas. Deixando os seus inimigos boquiabertos e sem resposta. Também foi sábio de maneira positiva, ao ensinar parábolas e histórias que ensinavam e instruíam as multidões e muito mais instruíam os seus discípulos. Ele foi sábio em todos os seus caminhos, porque não falhou uma vez sequer. Conseguiu ser perfeito e guardar todos os princípios de Deus até a sua morte e ressurreição. Se há um ser humano sábio, esse ser humano é Jesus. O nosso Deus, Jesus. Olhe para Ele como modelo de sabedoria. Olhe para Ele como exemplo daquele que guardou todos os princípios de Deus. Se você, homem, quer aprender a viver, olhe para Jesus. Se você, mulher, quiser aprender a viver, olhe para Jesus. Porque Ele é o modelo, porque Ele é o maior modelo de ser humano que há no mundo, que existe no mundo. Um modelo pelo qual todos nós devemos nos espelhar. E no final das contas, Salomão estava certo. Eu quero dizer para você de que dentre 1000 mulheres, que dentre todas as mulheres que existem, não há uma que seja sábia. Não há. Não há, não existe. Não só na experiência de Salomão, mas é um fato. Entre todas as mulheres que existem, não há uma justa, não há uma sábia sequer. Mas dentre os homens, existe pelo menos um. Entre todos os homens de todas as eras, existe pelo menos um. E não é Salomão, não é o pregador essa manhã. Esse homem é Jesus. É aqui que ele está revelado nesse texto. Homem, existe pelo menos um. O nosso sábio Jesus. O Espírito dele está aqui essa manhã. E ele quer te visitar. Ele quer renovar os seus caminhos. Ele trouxe o conceito de impiedade para que você percebesse que você precisa preencher os seus caminhos com santidade. É isso que Ele quer nos trazer essa manhã. Nós estamos voltando a congregar, nós estamos voltando a nos reunir, teremos conversas profundas dentro em breve, mas eu sei que durante essa pandemia terrível que assolou o mundo, grande foi a nossa tolice. Acabamos por acumular muitas decisões horríveis, muita coisa que está fora dos princípios do Senhor. Mas é tempo de voltar, é tempo de beber da sabedoria de Cristo. Quem gostaria que essa sabedoria invadisse a sua alma, fizesse habitação no seu espírito? Vamos orar? Fique de pé.